Vamos continuar a aula de hoje, então, falando aqui sobre as alterações metabólicas promovidas pelo exercício. A gente sabe que quando a gente está fazendo um exercício físico, a gente consegue promover a biogênese mitocondrial, que seria o aumento aqui do número de mitocôndrias no nosso músculo esquelético. A gente sabe, então, se a gente for indo para a bioquímica, né, que uma das funções das mitocôndrias é metabolização de gordura, mais produção de ATP, que é a nossa moeda energética. Então, a partir disso, a gente sabe que quanto mais mitocôndrias a gente tiver, mais produção de ATP, mais metabolização de gordura. A gente pode dizer que as nossas mitocôndrias são nossas usinas de energia. A gente possui a nossa própria energia de usina, a nossa própria usina, né, de geração, que é as nossas mitocôndrias. Aqui do lado direito, então, eu trago uma representação esquemática da mitocôndria que é induzida pelo exercício físico. Né? O nosso exercício ele tem um propósito, né, de promover essa biogênese, a fusão, a fissão e a mitofagia, né? Para quê? Para fazer a formação dessas novas mitocôndrias e também a identificação e a remoção de mitocôndrias danificadas e disfuncionais, porque a gente sabe que com o envelhecimento a gente começa a ter, né, disfunção mitocondrial e a gente tem que trocar, né, fazer a renovação mitocondrial. E o exercício físico é capaz de fazer com que a gente promova, então, essa biogênese mitocondrial para melhorar a nossa função metabólica. Além disso, o exercício físico ele tem como capacidade de aumentar, né, a capacidade desacopladora aumentada, que é a nossa UCP. Aqui tem um artigo, ó, da regulação da expressão gênica no músculo esquelético e possível relação com o controle de peso corporal. Então, o exercício físico aumenta a capacidade desacopladora aumentada. Aqui eu trago, tá, um desenho à direita, um desenho esquemático da ressíntese de ATP na fosforilação oxidativa. Então, aqui, ó, o número 1, a gente tem a ressíntese do ATP na fosforilação oxidativa. Lembrando, a gente tem uma aula de bioquímica que fala só da fosforilação oxidativa, tá ok? Se não lembra sobre o que é a fosforilação oxidativa, recomendo voltar lá para a nossa aula, que é onde a gente só fala sobre fosforilação oxidativa. Aqui, ó, no número 2, a gente tem, então, a dissipação de energia pelas proteínas desacopladoras, que é a nossa UCP. O que a gente sabe aqui nessa figura, né? Que os hidrogênios liberados, tá, nas reações catalisadas pelas hidrogenases, que são essas linhas pontilhadas aqui, aonde está acontecendo aqui a beta-oxidação e a glicólise, né? Também aqui o ciclo de Krebs. Então, se quiser saber mais, né, se aprofundar mais aqui sobre o ciclo de Krebs, a beta-oxidação e a glicólise, também voltamos lá, né, relembrando a aula de metabolismo de carboidratos e de lipídios, né, onde a gente tem várias aulas falando sobre beta-oxidação, sobre a glicólise, sobre o ciclo de Krebs. Tá ok? Então, aqui nessas linhas pontilhadas, a gente tem a liberação dos hidrogênios e também do NADH e do FADH2 aqui advindo do ciclo de Krebs. Esses H+, que são os prótons, eles são bombeados aqui na nossa cadeia respiratória, para o espaço aqui, ó, intermembranas. E quando eles vão aqui para esse espaço intermembranas, a gente tem um gradiente de prótons, né? Vai ficar muito H+ aqui. E eles conseguem retornar aqui né, aqui para o espaço intermembranas. Desculpa, para o espaço intermembranas não, para matriz mitocondrial através da nossa bomba. A gente tem uma bomba giratória, que é a nossa ATP sintase, para fazer então a ressíntese do ATP. Mas esses prótons eles podem vir tanto pela nossa bomba aqui, pela ATP sintase, ou pela
UCP, pela proteína desaclopadora, fazendo com que ocorra, então, a dissipação e a energia na forma de calor. A gente sabe que mais calor, mais termogênese, mais vai aumentar o metabolismo, né? Então, a gente sabe aqui que o exercício físico consegue aumentar a capacidade desaclopadora, tá ok? Só então relembrando, se ficou dúvidas daqui sobre o ciclo de Krebs, como acontece toda essa cadeia respiratória, nós temos mais de 15 aulas falando sobre tudo isso, cada passo, sobre as mitocôndrias, as nossas usinas de energia, sobre a cadeia respiratória, sobre a beta-oxidação, sobre a glicólise, sobre a síntese de triglicerídeos, né? Mas aqui o objetivo da aula de hoje é a alteração metabólica que o exercício está causando, né? Que é aumentar a eficiência da capacidade desaclopadora. Além disso, o exercício físico ele é capaz de secretar miocinas, né? O nosso músculo esquelético ele produz substâncias químicas, exercendo funções então autócrinas, parácrinas e endócrinas. A gente tem uma aula também na nossa comunidade só falando o que é uma função autócrina, parácrina e endócrina, tá ok? Então, a gente consegue fazer com que o nosso músculo esquelético secrete irisina durante o exercício físico. E o que ela faz? A irisina, ela possui semelhanças, né, com um hormônio. Então, o que ela é capaz de fazer? Transformar o nosso tecido adiposo branco em tecido adiposo marrom. E o que isso tem a ver, né? O que isso nos interessa? Que o nosso tecido adiposo marrom tem mais produção de calor. Então, como a gente estava falando ali, a irisina, ela está, no caso, diretamente ligada por ter uma capacidade de induzir a expressão da UCP, que a gente estava falando no slide anterior, nas mitocôndrias desse tecido adiposo branco. Então, ela faz com que ocorra a indução da expressão da UCP aqui no tecido adiposo branco, convertendo então o tecido adiposo branco em tecido adiposo marrom. E essa conversão é realizada então pela irisina através dessa expressão da UCP nas mitocôndrias. Então, né, como a gente falou anteriormente, por ser uma proteína termogênica, ambas vão atuar na redução dos níveis de gordura. Então, o exercício físico é capaz de reduzir, né, os níveis de gordura através aqui da secreção de miocinas, como por exemplo a irisina. Além disso, no nosso tecido adiposo branco, a gente tem aqui, eu trago uma imagem do nosso tecido adiposo obeso. O nosso tecido adiposo obeso, ele possui citocinas pró-inflamatórias, como por exemplo a TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 6, aumento de ácidos graxos livres. Então, se a gente manter um balanço positivo de energia por muito tempo, a gente vai fazer com que ocorra então esse tecido adiposo obeso. E o exercício físico vai promover o quê? A diminuição dessas citocinas pró-inflamatórias, aumentando então, por exemplo, a secreção de miocinas boas, como por exemplo a irisina, né? Fazendo aqui que ocorra então a redução do nosso tecido adiposo, né? Redução da secreção dessas citocinas pró-inflamatórias. Além disso, o nosso exercício físico, ele possui um impacto no nosso sistema cardiovascular, né? Que está envolvido na hipertrofia ventricular esquerda, em questão fisiológica, né? Porque a gente sabe que patológico não é bom, mas hipertrofia ventricular esquerda fisiológica é muito bom. Então, o que está acontecendo aqui? Quando a gente tem uma sobrecarga mecânica, as integrinas elas se ligam aqui nos seus receptores na membrana plasmática, desencadeando uma cascata de reações, como por exemplo a ativação da mTOR e a ativação da MAPK. E essas duas proteínas aqui, elas agem no nosso núcleo, fazendo então a transcrição, né, e a transcrição dos genes para ocorrer a hipertrofia. Então, as integrinas, elas vão se ancorar aqui na nossa matriz extracelular e vão
fazer com que esses estímulos químicos e mecânicos, né, na nossa matriz extracelular, desencadeando então essas vias de sinalização para ocorrer a hipertrofia. Aqui eu trago uma outra imagem então, ó, das integrinas nas cascatas de sinalizações desencadeadas pela aplicação da sobrecarga à célula muscular. Então a sobrecarga vai fazer com que ocorra a liberação dessas integrinas, fazendo com que essas integrinas, então, aumente a eficiência de tradução, eficiência de transcrição e a capacidade de transcrição. E quais que são os mecanismos? Fosforilação e desfosforilação. A gente tem uma aula também lá no nosso módulo, né, de que a gente fala sobre metabolismo só de fosforilação e desfosforilação de enzimas, a importância disso no nosso metabolismo, tá? Tá lá nas nossas aulas de bioquímica. E também a irisina, então, faz com que ocorra a ativação e fusão das células satélites, síntese de ribossomos, aonde tudo isso corrobora para síntese proteica, para as funções biológicas, assim como, né, a nossa hipertrofia.